Falar sobre a Igreja Metodista Livre de Vila Moraes é falar da minha casa, falar da minha família, falar da minha história. Falar um pouquinho sobre a história dessa igreja, como que ela começou, né? Ela começou com um pastor que estava sem igreja. Segundo o relato desse próprio pastor, o nome dele é Silas Antunes, já falecido, saudoso, pastor Silas Antunes. Ele estava sem igreja e aí ele pediu a denominação, um valor de 15 mil cruzeiros. E assim começou a Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, através de um homem que se viu com uma santa indignação e desafiado para plantar uma igreja num bairro distante. E ele não veio sozinho, ele veio com o apoio da Igreja Metodista Livre de Mirandópolis. E junto com ele, um jovem seminarista, que hoje é pastor, José Carlos Moura. E eles então trouxeram um tabernáculo que havia sido desativado lá na cidade de São José do Rio Preto. Isso no ano de 1972. Começou aqui, chama-se buraco. Aqui era um buraco, como contam a tia Cida e outros irmãos mais antigos que participaram lá dos primórdios da nossa história. Aqui era uma grande fazenda, né? Fazenda dos Moraes, aqui que deu o nome ao bairro de Vila Moraes. Então, Vila Moraes, esse bairro recebe a congregação Metodista Livre em 1972, para ser mais preciso, em maio de 1972. E essa igreja vai começar com jovens. Esse bairro era cheio de jovens, e esses jovens então vieram para a nossa igreja. Foram acolhidos aqui pelo pastor Silas Antunes, pelo José Carlos Moura. Então essa turma foi acolhida pelo pastor Silas Antunes, pelo pastor José Carlos Moura. Depois foi enviado um missionário, um pastor missionário, o pastor Clarence Ausley. As pessoas lembram bastante dele porque ele tentava falar português. Então era pouca a compreensão que se tinha daquilo que ele falava, né? Mas tinha um coração enorme. Ele é o pai do pastor Daniel Ausley. O pastor Daniel Ausley também foi ovelha aqui na Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, foi batizado aqui em Vila Moraes. Mas nem tudo foi flores. A congregação na verdade, não tinha condições de se sustentar. Era uma congregação composta majoritariamente por jovens, uma vida muito simples. E então o concílio tomou uma decisão de encerrar as atividades, de fechar as portas e levar o tabernáculo para outro lugar. Mas foi aí então que o pastor Expedito entra em cena. E o pastor Expedito, que estava numa posição confortável como pastor assistente lá em Mirandópolis, aceita o desafio e vem para Vila Moraes. Por volta de 1975, 76, então ele vem para Vila Moraes com o propósito de fazer nascer uma igreja sólida, consistente e madura. O pastor Expedito então dá o sangue, como ele disse certa vez, conversando com ele, ele disse assim: Rodrigo, não houve um barraco nesse bairro que eu não tenha entrado. Minhas mãos estão livres do sangue de cada morador, de cada barraco naqueles tempos. E o pastor Expedito era muito carismático, sempre foi muito carismático, muito amoroso, muito acolhedor, imprimiu essa identidade na Vila Moraes e a igreja cresceu. E ele desafiou a igreja. Nós temos as atas desse período e nas atas estão registradas os desafios de construção. Então um irmão chamado Emerson doou parte do material de construção. Irmãos foram se mobilizando e o pastor Expedito tinha muitos contatos, muitos conhecidos. Então nasce o primeiro prédio da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Na verdade, aquele prédio era um reflexo daquela geração, uma geração cheia do Espírito Santo, movida pelo amor a Deus, que evangelizava, né? Nasce a equipe Luz e Vida, pastor Everaldo, Nini e
tantos outros jovens, já tinha sido o pastor Raul, enfim, a pastora Dalzira, que na verdade na época não eram pastores, o pastor Edson Souza, o Carmo e tantos outros faziam parte desse ministério evangelístico da nossa igreja, que deu aquele impulso, e a igreja então cresceu cada vez mais vibrante, cada vez mais poderosa na palavra, no testemunho, na fé, acolhendo mais crianças, jovens e adolescentes, famílias. E a igreja foi tomando realmente cara de igreja, foi se consolidando uma liderança. Daquele grupo de jovens aqui pela Luz e Vida vão nascer muitos pastores. Pastora Dalzira, pastor Edson, pastor Clóvis, pastor Raul Pereira. Nossa, quantos pastores foram gerados naquela época, e hoje pastores da nossa denominação. Aí por volta de 1981, importante registrar isso, chega o pastor Dori, em Vila Moraes, vindo de uma outra denominação. Não era pastor metodista livre, mas foi aqui que, segundo ele mesmo disse, teve um batismo de amor pela Igreja Metodista Livre. O pastor Dori, então, vai ser um dos primeiros enviados para começar uma igreja. E a Igreja Metodista Livre agora também, de Vila Moraes, vai começar a ser mãe, vai começar a gerar outras igrejas, não apenas pastores. E então vai nascer a Congregação do Imperador, através do envio do pastor Dorivaldo e de outras pessoas que eram aqui da Vila Moraes. O pastor Expedito vai sair por volta de 1990, mas outros pastores vão estar aqui, vão chegar aqui nessa época, né? Pastor Daniel Almeida, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, marcado pela vida de Deus, que vai imprimir uma identidade de oração, de fervor, de busca na vida daqueles jovens, na vida daquele povo. Vem pastor Dominil, que era educador cristão em Mirandópolis, vem para Vila Moraes, um período, depois ele fica como pastor nessa igreja. O pastor Dominil vai trazer para a nossa igreja uma cara mais organizacional, assim, a estrutura dos ministérios. Eu me lembro que o trabalho com os ecônomos, nem eram diáconos ainda, eram ecônomos, era fabuloso, né? Todo mundo de uniforme, tudo muito organizado, todas as dependências da igreja tinha uma placa pedindo zelo, cuidado com as coisas. O pastor Dominil vai ser o primeiro pastor, eu acho que da história da denominação, não talvez o primeiro, mas é um dos poucos pastores que vai usar o sistema de boletim, e a nossa igreja então passa a ter boletins semanais, não lembro se semanal, mensal, mas eu lembro desses boletins na gestão do pastor Dominil, procurando sempre ser mais informado. O pastor Dominil sempre é muito para frente nessa questão de tecnologia, de informação, de comunicação, e ele vai imprimir isso na vida da nossa igreja. Com ele vão surgir outros seminaristas, o Sebastião, vão surgir pregadores, e a nossa igreja vai mantendo essa característica, vai imprimindo, ganhando e mantendo essa característica de ser uma geradora de líderes. Fora outros irmãos que não estão na Igreja Metodista Livre, mas são pastores em outras denominações que nasceram em Vila Moraes como líderes fortes, que hoje estão aí fazendo a obra de Deus em outros lugares, né? Aí até 1996 é quando chega o pastor Dorivaldo. Ele retorna já como superintendente a nível nacional e assume a Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. E aí o pastor Dori então traz para a sua equipe pastoral pastor Edson Souza, pastora Dalzira, pastor Beto, pastor Saulo, pastora Áurea, pastor Ângelo. Enfim, foram tantos pastores que ajudaram o pastor Dori nessa época, ele como pastor titular e esses demais pastores como auxiliares. Vamos pegar do começo. Pastor Silas Antunes planta a igreja. Pastor Clarence Ausley mantém. Pastor Expedito salva e constrói um prédio e dá uma estrutura. Pastor Dominil vem e ele traz uma cara mais solene, uma postura mais solene, uma estruturação mais administrativa na vida da igreja. Pastor Dori, ele vem e traz fogo, avivamento,
poder do Espírito, crescimento. Se você olhar nos batismos, nossa, quantas fotos de batismos e recepção de membros. Houve um ano, o pastor Dori sempre lembra disso de maneira saudosa, que nós recebemos 100 pessoas em um ano. Vila Moraes cresceu muito. E a pastora Dalzira marcou muito esse tempo, né? Houve o tempo do DDD, Dominil, Daniel, Dorivaldo. Depois continuou, né? Dori, Dalzira. E então o pastor Dori e a pastora Dalzira deixaram essa marca do avivamento, do sopro do Espírito. É na gestão do pastor Dori, por exemplo, que todo esse mover do Espírito, esse crescimento da igreja também se traduz em crescimento patrimonial. A igreja vai comprar a casa que nós hoje temos, a casa pastoral, a igreja vai comprar um apartamento, a igreja vai investir, né? Acho que uma coisa que a gente não pode deixar de registrar no tempo do pastor Dominil é que em 1991 vai nascer o Departamento de Missões. Por que é importante falar disso? Porque isso é uma das características marcantes da igreja de Vila Moraes. Ela sempre foi muito generosa com a obra missionária. Então a Deni e o Ricardo, né? A Deni, filha da irmã Doralice, ela vai ser a primeira diretora do Departamento de Missões da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, com o pastor Dominil, inaugurando a Biblioteca Missionária. Nós tínhamos uma biblioteca missionária aqui no salão social da nossa igreja, né? Na época que eram 4 quartinhos, ainda não eram todos sofisticados, banheiros, assim como nós temos, que foi o pastor Dori que fez isso. Então, nossa igreja foi ganhando esses ares de uma igreja missionária, generosa, amorosa, uma igreja plantadora. Então vai nascer o Imperador, que hoje é a igreja do Jardim Clímax, que na verdade agora é Vila Caraguatá, né? Um prédio próprio, que o pastor Everaldo deu continuidade, está aí pastor dessa igreja. Vai nascer a igreja de Lusiânia, com o apoio da Vila Moraes. Vai nascer a igreja do Campanário, hoje pastoreada pelo pastor Adriano, que foi gerado aqui na nossa igreja. Por falar em gerar, a nossa igreja, como eu já vinha relatando, né, houve aquele boom de pastores na década de 80 que foram gerados, né, pelo pastor Expedito. Mas também houve um boom de novos pastores na década de 90 e 2000, na liderança do pastor Dorivaldo, né? Vai nascer o pastor Alexandre Oliveira, vai nascer o pastor Paulo César, vai nascer o pastor Samuel Cecílio. Eu faço parte dessa turma, fui gerado nessa época. A nossa igreja nunca perdeu essa característica, né? Ela é tida como um celeiro de pastores e pastoras, né? E hoje continua, né? Continua gerando. Geramos o Tiago Marques, geramos o Fabiano, e mais pastores estão a caminho, mais seminaristas, mais obreiros estão sendo gerados. Então, em 2010, me torno mais um pastor titular nessa igreja. Vamos relembrar os pastores titulares? Pastor Silas Antunes, pastor Clarice Ausley, pastor Expedito Calixto, pastor Dominil, pastor Dorivaldo, pastor Saulo, pastor Paulo César e agora o pastor Rodrigo. Deus me deu também uma equipe para trabalhar. Lá no começo, pastor Josué Lamônica Crespo, um homem de Deus, participou aqui conosco. Pastor Alexandre Araújo, pastor Osmar, pastores que passaram por nós. Pude trabalhar e contribuir para a ordenação do pastor Fábio e da pastora Débora, pastor Tiago e pastor Fabiano, e agora pastor Fabiano e eu juntos, mais a nossa equipe. Então não quero ser injusto com ninguém mencionando nomes, mas aí deixando o registro dos principais líderes que têm servido, respondido ao concílio por essa igreja tão amada e generosa, a Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Também a nossa igreja plantou e gerou a Igreja Metodista Livre do Jardim Remberg. Com certeza o Nilton, a Sandra, a Ângela e muitos outros devem lembrar disso, né? O pastor Everaldo foi desafiado na época como seminarista pelo pastor Expedito e ele foi para plantar a Igreja Metodista Livre do Jardim Remberg. E aí nasce a Igreja do Remberg, lá no extremo sul, lá no Grajaú, né? Graças a esses irmãos. Também não podemos deixar de mencionar, né? Pastor Fábio, pastora Débora, e uma palavra especial de gratidão, de generosidade, de reconhecimento pela vida da pastora Leonor, a nossa queridinha, a nossa amada pastora,
chama todo mundo de lindinho, de lindinha, intercessora fiel. Aliás, intercessora fiel que segurou com mão firme o ministério de intercessão da nossa igreja, que hoje ele é um ministério, não mais um ministério, um departamento, mas a igreja entendeu a cultura da oração. Hoje as nossas células oram, hoje nós vivemos a oração como uma cultura, não apenas como um programa, um ministério. Então a pastora Leonor contribuiu muito para trazer essa identidade da oração para a vida da nossa igreja e a visitação, né? Ela é uma pastora de almas, uma visitadora. Esse é o chamado dela e ela deixou essa marca aqui também nas nossas vidas. A pastora Leonor, assim que eu assumo a igreja, ela vem com aquele jeitinho dela e pergunta assim: pastor, será que nós não poderíamos criar uma sala de oração? E aí vai nascer a sala de oração que nós temos hoje, né? A sala de oração que a gente separa ali com as almofadas, as bandeiras das nações não alcançadas, os povos que precisam do evangelho, e a gente tem aquele lugar ali reservado. Sempre que a gente precisa orar, a gente pode encontrar espaço naquela sala ali. Acho que também não podemos deixar de mencionar o ministério de louvor. Como o ministério de louvor dessa igreja imprimiu marcas na nossa vida, né? Quantas canções antigas e novas, canções que deixaram marcas em cada geração. Houve uma época que eram os vencedores por Cristo. E aí vem Ademar de Campos. Depois de um tempo vem o Ronquenole. Depois surge um outro movimento. E aí trazem o Daniel de Souza. Vamos cantar muitas músicas do fruto do Espírito. Passa mais um pouco. E aí vem o movimento Vineyard. E a gente vai cantar várias canções desse movimento. E cada geração, cada época, suas canções deixam histórias, experiências, momentos marcantes. Acampamentos, em acampamentos, quantos acampamentos, retiros, experiências com Deus poderosas que nós tivemos nesses acampamentos. Quanta coisa boa a gente tem para contar. Mas o melhor de tudo é que você pode ver aí as fotos, a gente pode olhar e lembrar de quantos batismos, quantas almas, que é a razão de tudo isso que nós estamos aqui celebrando. E no final das contas, o fazer discípulos começa com batismo, batizar. E nós não perdemos a mão nisto. Somos uma igreja que se preocupa em cumprir a grande comissão, em fazer discípulos, batizando, que é o primeiro passo para fazer discípulos. É trazer pessoas para o reino de Deus por meio do batismo. Então, a nossa igreja tem essas características maravilhosas, histórias, legados, experiências que ficam gravadas na nossa memória. Agora está aí a nova geração, né? O que será que Deus tem reservado para nós, né? Por meio desses novos que estão se achegando, jovens, adolescentes, as crianças, o Kids, o Ministério Kids da nossa igreja. Eu fui professor do Kids, fui professor de crianças na igreja, trabalhei bastante na CJC, passei por todos os ministérios dessa igreja. Sanof, Sociedade Feminina, é óbvio, ENEM, fui delegado, mas pude participar. Eu louvo a Deus. E aqui também um registro especial por pessoas que marcaram a nossa história. O irmão Nori, que Deus tomou para si, a irmã Chica, a Maninha e tantas outras pessoas que imprimiram marcas em nós. Nossos cultos sempre foram muito marcados pela espontaneidade. O povo sempre foi muito espontâneo, sempre muito fervoroso. Um povo que sempre buscou o mover do Espírito, o toque, a presença de Deus. E isso transcende as décadas, né? É uma igreja sempre muito avivada, muito acolhedora. Uma igreja onde você é convidado realmente a ter uma conexão com Deus, a ter experiências com Deus. O nosso culto não é para cumprir tabela, sabe? O nosso culto não é simplesmente uma programação no domingo. O nosso culto é para ter vida de Deus, pontos altos, né? Na verdade, os pontos altos são o louvor e a palavra. Nossa igreja sempre foi muito zelosa com a adoração e sempre foi muito zelosa com a pregação do Evangelho, com a exposição das Escrituras, né? Então sempre foram cultos muito marcantes, vibrantes, cheios de Deus, que sempre tocaram a alma. Essa é uma característica dos cultos da igreja de Vila Moraes, uma igreja que gosta de abraçar. A
A gente se abraça muito, a gente sempre se abraçou muito nos cultos, né? Quais são algumas características da igreja de Vila Moraes? Bom, de tudo que eu falei aqui, eu vou destacar pelo menos 3. Ela é uma igreja amorosa, sim, é uma igreja muito amorosa, uma igreja generosa, generosa com seus membros, generosa com a obra missionária, generosa com as pessoas. Essa é uma marca reconhecida, até mesmo na denominação. Uma igreja muito generosa e um celeiro de pastores e líderes. Nossa igreja é uma igreja verdadeiramente que forma pastores e líderes, pastores, pastoras e liderança, né? E ela não perde essa característica, né? É uma igreja que sempre está pulsando por formar pessoas. O que esperar da Igreja Metodista Livre nos próximos anos? Esperar que ela se mantenha fiel a Jesus Cristo, que ela se mantenha fiel à mensagem do Evangelho, que venham as próximas décadas e gerações, mas que ela permaneça firme na sã doutrina, que ela se mantenha zelosa da verdade, que ela continue sendo uma igreja que batiza, uma igreja que faz discípulos, uma igreja onde a CJC continue sendo pulsante, gerando líderes, alcançando crianças, famílias, onde o projeto Bom Combate possa se expandir para que mais famílias e lares sejam alcançados, para que o projeto Ambassadors siga cada vez mais pulsante, vibrante, missional, para que essa igreja continue sendo missionária, enviando mais pessoas para o campo e sustentando, para que ela continue gerando mais líderes, pastores e pastoras, plantando mais congregações, uma igreja onde as nossas células se multipliquem e a gente seja de fato uma igreja que edifica, que faz discípulos, uma igreja que verdadeiramente faça de cada casa uma extensão da igreja, onde cada membro é um discípulo, conquistando a nossa geração para Cristo. E as próximas gerações é o que a gente espera, é o que a gente trabalha para que a gente veja nas próximas décadas, né? Que os meus filhos, os filhos deles, os filhos dos nossos filhos possam permanecer firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para nós, esses 48 anos da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes.